Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar com o mini curso de Blazor, abordando os principais recursos do framework Blazor da Microsoft. Se você quiser aprender Blazor, eu tenho um curso completo, confira lá no meu site ou também na Udemy. Nesta aula, vamos apresentar o conceito de componentes no Blazor. Os componentes são o foco central do Blazor. E um componente, ele é um pedaço independente da interface do usuário, como uma página, uma caixa de diálogo, um gráfico ou formulário que pode conter lógica. Assim, um componente, ele inclui marcação HTML e a lógica de processamento, como classes, métodos, campos, variáveis, propriedades, laços, condicionais e tudo que é necessário para injetar dados ou responder a eventos da interface do usuário, sendo que todo esse código ele é definido usando a linguagem C# e a sintaxe Razor. Ao final, quando um aplicativo Blazor é compilado, toda a marcação HTML e a lógica de renderização definida usando a linguagem C# são convertidas em uma classe de componente. E o nome da classe gerada corresponde ao nome do arquivo. Assim, um componente, ao final, é uma classe C#. Dessa forma, nós temos que os componentes eles são implementados em arquivos com a extensão Razor. E o nome de um componente ele deve começar com um caractere maiúsculo. Por exemplo, counter C maiúsculo ponto Razor, que é a extensão do componente. Index I maiúsculo com a extensão ponto Razor. E assim por diante. Os membros da classe de componente eles são definidos em um bloco de código usando a diretiva @code. E os componentes eles podem incluir outros componentes que são declarados usando a sintaxe do elemento HTML. Essa sintaxe de marcação para uso de um componente é semelhante a uma marca HTML, no qual o nome da marca é o tipo do componente. Como exemplo de uma marcação para indicar a utilização de um componente, nós temos aqui, por exemplo, eu abro e fecho a tag e defino o nome do componente. E se houver parâmetros, também posso passar parâmetros aqui. Embora esse curso não vai entrar em detalhes do funcionamento interno dos componentes, é bom ter uma visão geral de como os componentes funcionam no Blazor. Em uma aplicação Blazor, os componentes com extensão Razor, eles são processados de maneira bem diferente da marcação tradicional do Razor, que possui a extensão .cshtml e que é usada lá na ASP.NET Core MVC. No Razor, usado no contexto MVC ou das Razor Pages, o código ele é processado diretamente no HTML e é renderizado no lado do servidor e enviado por uma requisição HTTP. Um componente Blazor, por sua vez, adota uma abordagem diferente. A sua marcação é usada para gerar uma classe.NET que cria uma render tree ou árvore de renderização. Assim, cada elemento HTML no componente ele é passado para a classe buildRenderTree e recebe um número de sequência usado para diferenciar rapidamente as alterações no DOM. Essa classe ela é usada para gerar conteúdo dinâmico. E essa arquitetura de componente utilizada no Blazor é fundamental para a operação do Blazor e ela suporta recursos integrados do framework, como métodos, templates e a validação do ciclo de vida dos componentes. Então, por baixo dos panos, os componentes Blazor, eles são, quando compilados para uma classe, definidos dessa forma, nessa arquitetura. Vejamos a seguir, então, como podemos criar um componente no Blazor. Eu vou abrir aqui a minha aplicação tarefas que eu criei na aula do módulo anterior e eu tenho ela aqui já em execução. Olha, ela está apresentando as duas tarefas. Eu já expliquei como funciona essa aplicação Blazor. E o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o código dela. Então eu tenho aqui na pasta Pages
um componente Razor que usa uma diretiva page. Outra coisa importante é destacar que os componentes Razor, eles podem ser criados tanto na pasta pages como na pasta shared. Na pasta page, eu coloco todos os componentes que são roteados, ou seja, que usam a diretiva page. Na pasta shared, eu coloco componentes que não possuem roteamento ou que poderiam ser compartilhados com os demais componentes da minha aplicação. Então, eu vou criar um componente. Aqui, como é o primeiro contato com componente, eu vou criar um componente para exibir mensagens. Por exemplo, aqui eu estou exibindo uma mensagem de carregando, aqui eu estou exibindo outra mensagem, então eu vou definir um componente para exibir essas mensagens. Vai ser um componente bem simples. Como ele vai ser um componente que vai ser compartilhado com os demais componentes, no meu caso aqui eu só tenho o componente index Razor, né? Mas eu poderia definir mais componentes e compartilhar o componente que eu vou criar aqui com esses componentes. Eu vou aqui na pasta Shared e eu vou vir em Project e eu vou selecionar a opção Add New Item. E vou selecionar aqui, ó, Razor Component. Eu vou chamar esse componente aqui de alerta. Então, olha, a nomenclatura eu tenho que definir o primeiro caractere como maiúsculo e a extensão é Razor. Vou dar um add e ele vai criar um componente aqui, ó, com o código HTML e com o bloco de código onde eu posso definir os membros de classe do meu componente. Então aqui eu vou definir um código que eu vou usar os recursos do Bootstrap e eu vou copiar e colar esse código aqui. Então eu estou definindo um div class alert, isso aqui é recurso do Bootstrap. Estou definindo aqui Danger, ele vai definir aqui a tonalidade, aqui vai ser vermelha. E aqui, ó, é um alerta. Aqui eu estou definindo uma imagem, olha, aqui eu tenho acesso ao recurso do Bootstrap. Aqui são todos ícones que são definidos aqui na minha aplicação. Então eu tenho acesso a todos esses ícones. Eu escolhi colocar um ícone do X. Vou colocar círculo X aqui, ó. E aqui eu estou definindo uma mensagem que eu quero exibir. Note que eu estou usando a sintaxe do arroba e estou definindo aqui uma variável. Isso aqui vai mudar, né? Dependendo do contexto, a minha mensagem vai ser diferente. Então eu vou ter que definir aqui essa variável mensagem. E como é que eu faço isso nos componentes? Nos componentes, para mim definir parâmetros de mensagem, eu tenho que usar o atributo parameter e tenho que definir isso numa propriedade pública. Então eu estou definindo aqui uma propriedade chamada mensagem que vai ser o meu parâmetro. Ela tem que ser uma propriedade e ela tem que ser pública. E eu estou indicando que isso é um parâmetro. Dessa forma eu vou poder passar no componente que eu for usar esse meu componente alerta a mensagem como um parâmetro para exibir aqui no componente. Então o meu componente já está pronto. É um componente alerta. Agora vamos utilizar. Eu vou voltar aqui. Então ao invés de carregando, eu vou comentar esse código. Então eu vou comentar esse código aqui, ó. E agora, ó, olha só, eu vou usar a sintaxe de marcação HTML para indicar que eu vou usar um componente. Então eu abro a tag, o nome do meu componente, alerta, e olha aqui, ó, quando eu dou um espaço, ele me indica que eu tenho um parâmetro mensagem aqui, ó. E aqui ele me abre para me exibir a mensagem. Então eu vou colocar aqui, ó, carregando. E aí eu vou fechar a tag do meu componente. Então essa é a sintaxe de marcação. Aqui eu vou usar o meu componente alerta que vai exibir a mensagem. Da mesma forma, vou fazer isso aqui embaixo. Alerta, os parâmetros, ó, mensagem, e aqui eu vou definir ainda não existem tarefas. Então, para ver isso funcionando, eu vou ter que simular um erro aqui, né? Eu vou aqui nesse método que está carregando os dados do arquivo, eu vou mudar o nome do arquivo. Então, ele não vai encontrar o arquivo que está definido aqui em dados, tá vendo? O nome do arquivo é tarefa Johnson. Então, ele vai dar um erro e vai falar que não existem tarefas. Então eu vou dar um build, vou abrir aqui o meu projeto e vou atualizar a página. E ele vai me dar a mensagem de erro. Não atualizou ainda. Olha aqui, ó, ainda não existem tarefas. Está aqui, ó, o uso do meu componente alerta nessa aplicação. Então agora só para concluir, eu vou retornar o nome do arquivo aqui ao seu nome correto, né? Aqui no método onInitialize async, que é o método de ciclo de vida do componente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro componente. Vou criar um componente aqui na pasta Shared. Vou dar aqui Project, Add New Item, Razor componente e eu vou chamar tarefa.razor. E agora eu vou copiar todo o código referente a esse componente aqui, ó. Vou colocar aqui em tarefas. Então agora eu tenho o meu componente criado que vai exibir todas as minhas tarefas. Então eu vou voltar para o index Razor. Então aqui eu só preciso exibir o código de marcação e vou exibir aqui a tarefa. Naturalmente, agora basta eu definir a utilização do meu componente tarefas. Como ele não tem nenhum parâmetro, basta eu fazer isso e ele vai carregar tudo isso.
isso. Naturalmente, neste caso, não existe motivo nenhum para mim fazer isso, né? Eu deveria parametrizar esse componente, mas apenas para você perceber como os componentes funcionam. Agora o meu componente IndexRazor está usando o componente tarefas, que vai exibir as tarefas, e o meu componente tarefas, ele está exibindo o componente alerta e passando a mensagem. Então vamos dar um build e você vai ver que vai estar tudo funcionando corretamente. Eu vou atualizar a página e está aqui, ó, tudo funcionando normal. Eu posso incluir uma tarefa, posso atualizar a propriedade concluída e posso excluir a tarefa. Então na próxima aula nós continuamos com os componentes.